começar aqui então mais uma aula do nosso curso de Medicina Aeroespacial e hoje vamos para a segunda parte do sistema respiratório. Vamos falar de fisiologia respiratória, que é como funciona o mecanismo da nossa respiração. Muito bem, falando da fisiologia, como funciona, para que o ar entre dentro do pulmão da gente, nós contamos com dois mecanismos. Um deles é o movimento das costelas e o outro é o movimento do diafragma. O que é diafragma? Diafragma é o músculo que tem aqui que divide o tórax que em cima e o abdômen embaixo. É um músculo plano, é um músculo que divide, ele faz separação completa como se fosse uma folha de papel ali, dividindo o tórax do abdômen, tá certo? Então, é esse movimento do diafragma e o movimento das costelas, que nós temos várias costelas aqui, né? Lembra até da nossa costelinha lá do Outback, não é isso? Essas costelinhas aí que movimentam e faz com que a gente consiga colocar o ar para dentro do pulmão, tá? Lembrando que quando a gente coloca o ar para dentro do pulmão, esse movimento se chama inspiração. Ar entra na caixa torácica, tá certo? E a expiração é quando você coloca o ar para fora, quando você sopra, coloca o ar para fora, tá bom? Então, uma informação aqui importante que a inspiração, que é colocar o ar para dentro, é um movimento, um fenômeno ativo. Você tem que fazer força para colocar o ar para dentro. A expiração já é um fenômeno passivo, você relaxa e o ar sai então da sua caixa torácica. Como é que a gente faz para colocar o ar para dentro? A inspiração. Então você tem a contração do diafragma e o movimento das costelas para cima, tá bom? Então, como é que isso funciona? Contração do diafragma. O diafragma, que é esse músculo que separa o tórax do abdômen, tá? Ele na posição de relaxamento, ele fica aqui em cima, mais alto, é o que a gente está vendo do lado de cá, ó. Essa aqui é a posição de relaxamento dele. Quando você contrai o diafragma, ele fica mais plano, tá certo? Então ele abaixa. Então observa, ele relaxado, ele é mais curvo aqui, ele entra mais para dentro do tórax. Quando ele está contraído, ele fica mais plano e então ele abaixando, ele vai aumentar então o volume da caixa torácica, ele empurra, né? Diminui o volume do abdômen, aumenta o volume da caixa torácica. Então esse é o primeiro movimento que permite com que o ar entre dentro do pulmão. Então é o abaixamento que acontece com a contração aqui do diafragma, então. Ok? Bom, o outro movimento então é o movimento das costelas para cima. As costelas elas ficam para baixo e na hora que elas levantam, isso aumenta o diâmetro da caixa torácica. A gente chama isso daqui de movimento de alça de balde, justamente porque a alça de um balde, quando ele está para baixo, na hora que você levanta a alça, ela tende a afastar do balde e aumenta o diâmetro dele. Então as costelas, quando elas levantam, elas aumentam o diâmetro da caixa torácica. A costela, ela está presa aqui atrás, aqui na coluna vertebral, e aqui na frente ela está presa no osso externo, que fica aqui. Então ela vem do osso externo até aqui na coluna vertebral. Se ela tiver caída para baixo, né, o volume do tórax é pequeno. Na hora que ela levanta essas costelas, cada uma dessas aqui, elas levantam todas juntas, né, pelos músculos que conectam um no outro aqui, você aumenta o diâmetro da caixa torácica. Ok, gente? Então, vamos lá, revendo. Inspiração é um fenômeno ativo, você tem que fazer força. Como é que acontece a inspiração? Dois acontecimentos. Um é a contração do diafragma, que ele é curvo lá para dentro do tórax, ele fica mais plano, aumenta então o volume aqui do tórax. E o outro é o movimento das costelas para cima. Isso tudo acontece ao mesmo tempo, ou seja, à medida que as costelas levantam, o diafragma baixa, tá bom? E com isso o ar entra dentro do pulmão. Imagina que é como se o pulmão tivesse colado por dentro aqui dentro da caixa torácica. Então, se a caixa torácica ela aumenta de volume, o pulmão ele vai distender junto, né? Na verdade, não existe uma cola, tá, gente, entre o pulmão
e a caixa torácica não. Isso aqui é como se fosse um vácuo, que o pulmão ele é expandido a vácuo aqui para ficar o maior possível, ocupando o espaço todo que existe dentro da caixa torácica. Muito bem, vamos agora expirar, botar o ar para fora, soprar, não é isso? Então você relaxa. Quando você relaxa, o diafragma, então ele vai encurvar, vai entrar para dentro do tórax, então diminui o tamanho do tórax, é como se você estivesse espremendo o pulmão e o ar saindo. E as costelas que estavam levantadas vão cair, e isso vai também diminuir o diâmetro do tórax, combinado? Então você tem um relaxamento do diafragma que sobe e o relaxamento das costelas que descem, combinado? Muito bem, vamos ver aqui agora um vídeo que mostra justamente esses movimentos aí ao som da música Every Breath You Take. Vamos lá. Música tem tudo a ver, né? Every Breath You Take. Vamos lá. Então esse é o movimento. Vocês estão observando aí o aumento do diâmetro acontece, as costelas vão para cima, ao mesmo tempo que o diafragma vai para baixo. Observem aqui. O músculo, então, que é o diafragma, que é o músculo planar, ele pode ir para cima e para baixo, aumentando ou diminuindo o volume da caixa torácica. Muito bem. Então, aqui o diafragma, ele tem alguns orifícios, gente, que é onde passam os vasos sanguíneos, o esôfago, né? Tá certo? Que tem que atravessar o corpo da gente. Aqui dá para ver também muito bem, ó, à medida que o diafragma desce, até empurrando todas essas vísceras para baixo, as costelas sobem, tá vendo? Levantam, as costelas levantam. Então, costelas levantam, diafragma desce. Esse é um mecanismo para entrar ar dentro do pulmão, inspiração. E quando você relaxa, o ar sai do pulmão, expiração. Muito bem. Existe então, gente, um exame chamado espirometria, que é o exame para verificar como é que está a função respiratória. O piloto de avião ele vai fazer a sua renovação, né, do seu CMA e o médico vai perguntar para ele como é que você está de saúde pulmonar. E se você falar que fuma muito, ou que tem algum problema pulmonar, que tem crise de asma, tem enfisema, ou seja, qualquer problema respiratório, o médico não vai querer renovar o seu CMA, ele vai ficar com medo e vai falar, olha, para renovar o seu CMA, você primeiro vai ter que trazer para mim aqui um exame de espirometria. Então, é justamente o que nós estamos vendo aqui, né? Então, é um aparelhinho, tá certo? Dentro desse aparelhinho tem uma ventoinha, tem uma hélice aqui, e quando você sopra o ar ou quando você puxa o ar, ele vai girar a hélice para um lado ou para o outro, e esse giro da hélice vai ser registrado aqui no computador, tá certo? Os aparelhos mais rudimentares que tinham, né, eles faziam com que uma cúpula movimentava dentro do outro, movimentado por uma bolha de ar que você vai aumentar ou diminuir pela sua respiração, e isso conectado aqui a um cabo e a uma caneta vai fazendo um traçado, e é esse traçado que é lido depois para fazer o exame então da espirometria. Muito bem, o que nós vamos ver aqui? Esse aqui é o desenho da respiração da gente na espirometria, então você enche de ar, solta, enche, solta. Toda vez que você enche e solta, né, você tem um volume aqui de ar que entra e sai dentro do pulmão, e a gente chama isso aqui de volume corrente. Observe, é mais ou menos 500 ml. O que significa? Toda vez que você, em repouso, faz uma respiração, você coloca 500 ml para dentro, 500 ml para fora. 500 ml para dentro, 500 ml para fora. Mas você pode encher mais o pulmão se quiser, você tem reserva para isso. Então, se você põe todo o ar para dentro, tá certo? Você consegue, então, um volume bem maior, tá certo? Aí você vai ter esse pico aqui. E aí você resolve jogar tudo para fora que você conseguir, ó. Tá? Então, depois de uma inspiração máxima, se você der uma expiração máxima, o volume que você vai jogar para fora é 5.000 ml, são 5 litros, tá certo?
Aí você fala, então quer dizer que cabem 5 litros nos meus 2 pulmões, né? Dentro da minha caixa torácica? Não, cabe mais. A capacidade pulmonar total é de 6.000 ml, ou seja, 6 litros. Mas você, depois de uma inspiração total, você jogando tudo para fora que você conseguir, isso se chama capacidade vital, você só consegue jogar para fora 5 litros. Por quê? Porque existe um volume residual de 1.000 ml, de 1 litro. Tá? É uma quantidade de ar que você não consegue colocar para fora. Está dentro da traqueia, dos brônquios, é uma parte que você não consegue colocar para fora, a não ser que você deixe um rolo compressor passar em cima de você, né? Para jogar esse 1 litro para fora, tá certo? Então, gente, o que é importante guardar disso daqui da espirometria? Ó? É que a gente tem uma capacidade pulmonar total de 6 litros, tá? Que o volume corrente é de 500 ml, a cada respiração você tem 500 ml, e se você encher o máximo o tórax e tentar jogar tudo para fora, você vai conseguir jogar 5 litros. Dos 6 que cabem dentro do pulmão, você vai conseguir jogar 5 litros para fora, que é a capacidade vital, e você tem então um volume residual de 1 litro, tá bom, gente? Se esses valores estiverem muito fora da normalidade, né? Então significa que você tem algum problema pulmonar e isso pode implicar aí, talvez, num parecer desfavorável num CMA. Bom, gente, então vamos ver aqui como é que funciona um exame na prática de espirometria. Aqui é um consultório médico. Esse é o médico que está dando uma entrevista e explicando, um pneumologista, né, especialista em pulmão, explicando como é que funciona o teste. Nós estamos vendo aí de camisa escura um paciente lá do consultório que vai ser submetido aí ao exame da espirometria, que é o exame que vocês podem vir a ser orientados a fazer, né? As pessoas que têm problema pulmonar. Então vamos lá, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar um prendedor de nariz para obstruir o fluxo pelo nariz para que todo o ar passe pela boca. E esse é o aparelho então que tem uma hélice dentro que vai girar para um lado e para o outro, e dependendo da velocidade, da quantidade de giro, ele vai registrar então no computador ali as curvas que vão dar para a gente aqueles valores que são importantes de serem verificados, como volume corrente, capacidade vital, capacidade pulmonar total, volume residual. Tá bom? É isso então, muito obrigado e até a próxima aula.